Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado ao credor para levar, chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Pode assentar, irmãos. E não feche a palavra de Deus. Amém. Hoje o Senhor falou comigo muito sobre apenas uma botija. O mundo hoje está passando por um processo muito ruim. E a palavra de Deus aqui está dizendo que esta mulher estava passando por esse momento difícil, esse momento terrível de dor. E quantas pessoas hoje não estão passando por esse momento? Deus colocou no meu coração apenas uma botija. Muitas das vezes nós estamos passando por momentos assim angustiantes, e a gente esquece que a gente tem só uma botija em casa. Quando a gente começa a ler, a gente tem um entendimento que essa mulher, o marido dela era temente ao Senhor, e ele servia os profetas, ele trabalhava para os profetas, e de repente ele faleceu. Deus o levou. Aí entrou o quê? Entrou uma profunda crise naquela família. Essa família foi recebida por uma profunda crise de dor e desespero e de dívida. Naquela época, quando se devia alguma coisa para alguém, tinha que se pagar com a vida, se tornando escravo. E essa mulher não tinha como pagar. Essa mulher não tinha como pagar. E aí a palavra aqui de Deus diz que os filhos dela já estavam prontos para servirem de escravos para o credor. Aí ela foi atrás de uma solução. E Deus hoje falou comigo muito sobre esta solução. E essa solução pode estar dentro da sua casa. Essa solução pode ser apenas uma botija. E essa botija é a sua vida. Essa botija pode ser algo que você tenha, que é tão insignificante para você, mas para Deus é poderoso para Ele fazer infinitamente mais. Basta a gente crer, a gente ir no lugar certo, procurar a pessoa certa, ir direto ao trono da graça de Deus. E é muito ruim quando a gente tem uma dor da perda, irmão. Quando nós perdemos um ente querido, a gente entra em dificuldades espirituais, e muitas vezes a gente entra em dificuldades pessoais. E essa mulher aqui, o texto diz que ela foi procurar o profeta. Por que ela foi procurar o profeta? Porque ela não tinha outra saída. Ela não tinha nenhuma outra saída. Talvez hoje você não tenha outra saída, e Deus está falando para mim e para você. E olha o que no verso 2, o que a palavra de Deus diz. Eliseu perguntou. É uma pergunta, irmão. Deus hoje está nos perguntando, não é? O que está acontecendo? Deus está perguntando, não é? A dor da perda te tira a concentração para que resolva a solução. Então, quando ela chegou lá, Eliseu perguntou para ela: o que hei de te fazer? Hoje Deus está fazendo essa pergunta para você. Para muita gente é um rim novo, para muita gente é um coração novo, para muita gente é um filho, para muita gente é a saúde, para muita gente é a área da prosperidade. Mas você tem que responder para Deus. Você tem que ir até o trono de Deus e falar. Você tem que buscar aquilo, porque Deus está perguntando, sabe? Não pode de maneira nenhuma ter dúvida. Nós não podemos ter essa dúvida, sabe? Ser fiel é um sinônimo não é sinônimo de livramento. O marido dela era um homem completamente fiel, mas Deus deixou acontecer para que algo acontecesse maravilhoso. Deus deixa acontecer alguma coisa na minha vida e na sua vida para que o milagre aconteça.
Muitas das vezes nós estamos impedindo o milagre porque a gente não tem essa botija em nossa casa. A gente esconde essa botija. E hoje Deus está nos chamando. E aqui no verso 2 a palavra de Deus diz assim: que te hei de fazer? Disse-me: que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela simplesmente falou o que estava no coração dela. Ela falou: olha, lá em casa não tem nada. Nada. Sabe, a família está destruída. Hoje foi Dia dos Pais. Quantas pessoas não comemorou o Dia dos Pais? Quantas pessoas não tem nada em casa? Mas aí ela lembrou de algo aqui, irmão, que é poderoso. Ela lembrou que na casa dela tinha o quê? Uma botija de azeite. E essa botija de azeite, irmão, vai fazer prosperar, porque o azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite vai trazer cura, vai trazer libertação, mas vai movimentar a sua vida. O interessante disso tudo é que quando a gente vê essa situação, a gente não imagina como é que estava o coração dessa mulher. Não é verdade? O peso de uma dívida, irmão, te leva a buracos, a se esconder. No livro de Jó, no capítulo 24, fala que as pessoas que tinham dívidas, os cobradores arrancavam os filhos. No Jó, no capítulo 24, verso 9, a palavra é muito clara e ela sabia disso. A dor da mulher ali, irmão, não era só pela perda do esposo, mas era por causa dos filhos também. Ela ia ficar desamparada, irmão. Quantas pessoas estão desamparadas, irmão? Olha o que diz ali: os órfãos são arrancados ao peito dos pobres e se tornam penhor, se tornam escravos. Em algumas traduções fala e se tornam escravos. Mas em João 15, a palavra de Deus, 15, sabe, já nos trata diferente. Jesus nos trata diferente. Jesus sabe o que vai dar para nós. Jesus sabe o que nós somos. E lá, esse peso de dívida, ele não arranca esses órfãos. Ele simplesmente, o quê? Ele não nos chama de escravos. Ele não nos chama de escravos. Mas o que ele diz ali? Já não vos chamamos de escravos. Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Viu? Mas vos tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus te dá tudo e Ele não te escraviza. Então, essa mulher estava procurando uma solução. E nós hoje temos essa solução. Nós temos essa esperança que é Cristo Jesus na nossa vida. Talvez tem anos, nós estamos atravessando anos e anos, e os nossos filhos não vêm para Cristo. Talvez a família está de cabeça para baixo, e a gente acha que não vai acontecer. Lá na sua casa tem uma botija com azeite. Esse azeite vem do céu, e a botija é você. Você entende, irmão, o que Deus está falando nessa noite? Para mim, para você, olha, isso é muito forte. Um grito de dor, sabe? Ela simplesmente foi até o profeta, e o que ele disse ali? O que ela disse para ele? Olha, está doendo. A gente tem que chegar para Deus e falar: está doendo. Eu estou sentindo isso e vai acontecer isso. Meus filhos vão ser arrancados. Um grito de dor, irmão. Um pedido de socorro, sabe? Ela não se conformou. Ela foi até o profeta, que era um homem de Deus, e não se conformou. O que significa para mim e para você? Grite bem alto. Lembra daquele homem que estava à beira do caminho, e quando Jesus estava entrando na cidade, e ele ouviu que era o filho de Davi, ele ouviu que era Jesus, e quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: o filho de Davi, e as pessoas começaram a dizer para ele: não importune ele não, não importune ele não, e ele continuou gritando mais alto, e mais alto, e mais alto. E é o que eu e você temos que fazer, sabe? Nós temos que gritar para que Deus nos escute. Nós temos que movimentar o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo diante do Senhor. A gente tem que se prostrar e falar com Ele: eles vão levar os meus filhos. Interessante que no verso 3, então disse ele: vai.
pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Parece loucura, as coisas de Deus parecem loucura. Ela tinha apenas uma botija pequena, sabe, uma botija bem pequena para pôr azeite. Certamente essa botija seria para unção. E o profeta começa a ministrar na vida dela e falar: vai lá e pede seus vizinhos todos vasilhas, e não pequenas. E hoje o Espírito Santo está mandando dizer para você: peça agora as vasilhas com os seus vizinhos. Mas os seus vizinhos são espirituais, a igreja é espiritual. Começa a pedir a Deus, começa a falar com seus vizinhos. Aqui as vasilhas são as orações. Eu estou assim, eu quero que você ore por mim. Peça e peça e peça, não poucas. Não se conforme. Eu já estou assim há tanto tempo, há 38 anos que eu estou à beira desse lago, à beira desse tanque, e nada acontece. Eu quero te dizer que de repente o dono de todas as coisas, não era um anjo que ia ali mover aquela água, mas de repente o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, certamente chegou e olhou para aquele homem e disse: o que queres? Levante e ande. E hoje ele está dizendo assim: vai lá e pede emprestado, busque e me achareis. Busque de todo o coração, e não importa o tamanho do seu problema, eu sou a solução. Um pedido de socorro bem alto, sabe, a fonte certa e a porta que se abre em Mateus 7 até o 10. Ela foi até o homem de Deus, ela não foi até a esquina, ela não foi a outro lugar, senão a casa de Deus, porque o homem de Deus carrega Deus, ele tem Deus dentro dele, ele tem a solução, porque ele sabe, conhece muito bem quem é Deus. E Deus tem um compromisso com a palavra, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então quando você buscar as vasilhas, e você começar a falar e começar a buscar, e profetizar a própria palavra, porque a palavra de Deus diz o quê? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Peçam, peçam, peçam. Deus quer ouvir você pedir. Buscai e achareis. Batam, batam, batam e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Você tem que abrir a boca. Ah, mas pastor, Deus conhece até o que sai da minha língua, mas Ele quer te ouvir, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai que quer ouvir a sua voz. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Você vai encontrar, e todas as suas vasilhas serão cheias. E quem bate, abre-se-vos-á. E qual dentre vós é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você acha que Deus vai te dar uma pedra? A única pedra que Deus te deu é a pedra de esquina chamada de Jesus Cristo, que ficou no seu lugar na cruz. Ele é o pão da vida. Então Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua necessidade, e Ele já viu as vasilhas que você tem preparado. Você entende? Então, quando a fonte, que você vai à fonte certa, você vai receber, mas vai receber daquele que é o eterno. E não poucas, guarde isso no seu coração. Peça vasilhas e não poucas. Aumente as suas orações. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Sabe, não houve murmuração da parte daquela mulher, houve obediência, coisas que nós temos que aprender. Parar de murmurar: eu estou assim, vai acontecer assim. Não, olha o que ela fez. Ela chegou, entregou aquela mensagem que estava no coração dela, não murmurou. E depois que ela fez o quê? Ela obedeceu.
E ela não saiu contando, eu tenho 50 vasilhas que a Esther me emprestou, eu tenho mais 60 que a Paula emprestou. Não, ela pegou as vasilhas e obedeceu ao profeta. Ela entrou para dentro de casa com os filhos. A única testemunha que ela tinha do milagre era o profeta, os filhos e Deus. Para de contar os seus sonhos para as pessoas. Para de contar a sua vida para as pessoas. O único que tem solução para você é o homem de Deus chamado Jesus Cristo. Não murmure, irmão. O primeiro passo para passar uma crise é oração. Deus conhece a sua dor. Em Malaquias 3,16 fala que Deus conhece. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Ele conhece seu coração. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que lembram do seu nome. Deus conhece o seu pedido. Você entende o que Deus está falando? Antes de eu abrir a boca, Ele já sabe o que você quer. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Xarabá, canta lá, vai, anda lá. O começo do milagre é expor o fundo do poço. A mulher viu que não tinha solução, então ela não mascarou a situação, ela simplesmente chegou para o profeta e falou: olha, é isso que está acontecendo, a minha dívida é tão grande, eu não tenho como pagar. A nossa vida, a nossa dívida com Cristo era tão grande, mas Cristo nós não tínhamos como pagar. Mas a palavra do Senhor diz: vinde comprai de graça, e nós recebemos de graça, e foi aniquilada a nossa dívida através de Cristo. Chegue e fala para Ele. Porque Deus é que abre os caminhos. É porque Deus é que abre as portas do céu. A palavra diz que se eu não abrir as portas do céu, quem abre as portas do céu, os tesouros do céu para nós, é o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus diz: não diga nada. Deus age a partir do pouco. Ela falou para o profeta: não tem nada. Muitas vezes a gente ouve isso: nossa, não tem nada. Você tem muito. Você é a botija que está com azeite para transformar vidas. Deus começa a partir do que você tem, irmão. Você entendeu o que Deus está falando para mim e para você? Você é uma botija de azeite. Deus não pede aquilo que você não tem. O profeta não pediu aquilo que ela não tinha. O profeta falou o que você tem. E hoje Deus está pedindo algo que você tem, para que Ele venha fazer a multiplicação em cima daquilo que você tem. Você está entendendo? Faça a diferença, irmão. Prepare o seu espaço vazio. Prepare as suas vasilhas, porque o Senhor vai encher. E a palavra de Deus diz assim no verso 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Havia aqui um trabalho em equipe. Sabe o que está faltando em nós, a igreja? Está faltando esse trabalho em equipe. Para que a gente veja o milagre, nós temos que andar em equipe. Aqui a palavra diz que toda vez que ela enchia uma vasilha, eles traziam outra e eles viam o milagre. Só vê o milagre quem serve, só vê o milagre quem está perto, só vê o milagre aquele que ouve as palavras. E aqui a palavra de Deus diz assim: cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha.
Ela estava tão ali, ligada no milagre. O milagre era tão grande, que ela não percebeu que as vasilhas que ela tinha buscado era pouca. E hoje o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você: busque muitas vasilhas, porque eu vou encher muitas e muitas e muitas e muitas. E o menino respondeu a ela: não tem mais nenhuma. E quando não tiver mais nenhuma, sabe o que vai acontecer? O azeite vai parar. Como é que está a sua casa lá, irmão? Como é que está a vasilha lá da sua casa, dos casamentos dos seus filhos? Como é que está? Estava vazia. Mas a partir de hoje ela vai estar cheia. É transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sabe, o azeite só vai parar quando tiver todo mundo sarado. A sua saúde sarada, a sua moral sarada. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, irmão. Sabe, peça vasilhas emprestadas, porque vai ter um milagre abundante. Em Lucas, no capítulo 6, 38, fala dessa medida abundante. Uma medida, olha o que ele diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não passa, volta. A gente usa esse texto aí em cima dos dízimos, mas aqui hoje não é dízimo, aqui está falando de você, da sua botija, que estava vazia, que ela vai encher. Olha o que Deus vai fazer: Ele vai dar, e você vai dar, vai passar por você e você vai transmitir. Boa medida. Sabe o que é uma boa medida? É cheia, até encher o copo. Olha lá, recalcada, não cabe mais, a gente aperta assim, olha, para caber mais. Sacudida, a gente faz assim, ó, para poder caber mais. É isso que Deus está falando que vai fazer. Transbordante, vai derramar, irmão, nas pessoas que estão perto de você. Esse é o Deus que eu sirvo. Você está entendendo o que Deus está falando? E a sua casa vai ser transformada. O coração dos seus filhos vão ser transformados, irmão. É isso que Deus está falando comigo, sabe? Então busque vasilhas, prepare as suas vidas, e não poucas, irmão, não poucas, porque você vai receber. O limite do milagre não é imposto por Deus, vai ser até a metade, não. É imposto por você. O tanto de vasilha que você colocar vai ser o tamanho do seu milagre. Comece a crer, irmão, porque aquele que crê acontecerá, irmão. Creia nisso, irmão. Só parou o azeite quando a quantidade de recipiente acabou, sabe? De repente ela olhou e viu tanto azeite, mas tanto azeite, que o coração dela rejubilou. E ela viu que havia um Deus em Israel. E hoje nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós, irmãos. Entende? Só parou quando não tinha mais. Prepare grandes quantidades para serem cheias, sabe? Não duvide, porque Deus quer encher os espaços vazios, sabe? No 4:4 a palavra de Deus diz que ela entrou e fechou a porta. Não convide ninguém para ver o milagre primeiro. Não convide, entre e feche a porta. E aí Deus vai começar a fazer. Então todos os povos vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso nós estamos o quê? Alegre. Se você está alegre, bate palma para Ele. Aplauda o Senhor. Aleluia. É a coisa que Deus falou comigo no meu coração, é que o milagre aconteceu no secreto, dentro de casa. Sabe, a sua casa tem que ser lá o lugar secreto de Deus, porque é lá que começa o milagre. E de lá vai se radiar para o mundo inteiro, irmão. Coloque isso no seu coração, irmão. Sabe, não grite para o mundo anunciando. Deixe que eles vejam com os próprios olhos. Sabe, o propósito para
do milagre era mais que o pagamento. Era sustento, libertação e cura. No verso 7 diz assim, 4:7 diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oh, maravilhas! Oh, Deus poderoso! Sabe o que nós podemos dizer disso tudo, irmão? Esse propósito era para o pagamento, mas sobrou para o sustento. Olha o que Deus está falando com nós nessa noite, irmão. Hoje tem uma pergunta de Deus para nós. O que temos considerado tão pouco, que nós não achamos que Deus não vai multiplicar a 100, a 30, 60 e a 100. Sabe, o que Deus está falando para nós hoje? Apenas uma botija de azeite.